Vamos começar a analisar os aspectos nutricionais da aveia, começando pela sua característica principal, que é o fato da aveia ser um grão. Via de regra, pessoal, todo grão é também uma semente. E as sementes são aquelas partes das plantas que têm por função dar origem a uma outra planta. É como se fosse a gestação daquela planta. E isso, na natureza, é um aspecto crucial no sentido evolutivo. Se não fosse por essa programação que os seres vivos têm, de proteger a sua prole, a sua cria, nós provavelmente já teríamos desaparecido do planeta, todos os seres vivos, Olha só, de forma geral, nós temos um mecanismo programado no nosso DNA de proteger as nossas crias, ou seja, nossos filhos. Esse instinto de proteção que nós temos para com os nossos filhos, esse amor incondicional que pais e mães têm pelos filhos, são resultado dessa nossa programação genética para poder proteger as nossas crias. Porque esse é um mecanismo muito primitivo que garante a nossa perpetuação no mundo como espécie. E isso não é exclusividade dos seres humanos. A natureza em geral é assim, inclusive com animais na vida selvagem, Tenta mexer com uma galinha que está lá em volta dos seus pintinhos só para você ver. Eu mesmo já fiz isso quando eu era criança e olha, eu acho que eu estou traumatizado até hoje, porque, olha, não tenta fazer isso porque ela vai sair correndo atrás de você como se fosse uma leoa para poder proteger os seus pintinhos, A mesma coisa acontece com a pata, com seus patinhos, da leoa com seus leõezinhos, das zebras com as suas zebrinhas. Ou seja, os animais, os seres vivos de maneira geral, tendem a proteger as suas crias. Eu me lembro que eu assisti um vídeo da vida selvagem onde tinha um gnu, com o seu gnuzinho lá, com o seu filhote, e 2 leões vieram para poder atacar o filhote, Ou seja, os leões eles vêm na presa mais fácil. E o gnu mãe, vamos dizer assim, se jogou na frente dos leões e serviu até como sacrifício, para poder proteger o filhote. Ou seja, aquele gnu, ele foi totalmente de encontro ao seu próprio instinto, Foi totalmente contrário ao seu próprio instinto de sair correndo. Não saiu correndo, ficou e serviu ali, tadinho, de comida para os leões, e o filhote sobreviveu e saiu correndo. Para você ver que existe sim na natureza um mecanismo de proteção, E essa proteção das nossas crias não é à toa, Ela tem a ver com a nossa continuidade no planeta, como eu já comentei. Com as plantas não é diferente. Só que as plantas, elas não têm garras, não têm bico, não têm unha, não têm dentes, não têm perna, não têm cérebro, não tem nada. Por isso que, por via de regra, nas sementes existe algo chamado antinutriente. Uma das definições bem simples, do que é considerado antinutriente é qualquer substância que evita a absorção de outros nutrientes, ou seja, que rouba a absorção de minerais e de vitaminas. E existem diversas substâncias desse tipo na natureza em diferentes plantas, tais como o glucosinalato, como a lectina, como o oxalato, fitato, saponinas, taninos e assim por diante. Os antinutrientes mais presentes nos grãos, de forma geral, são os fitatos, as lectinas, as saponinas e as taninas. E nesses grãos a gente inclui a própria aveia, feijão, arroz, lentilha, guando, vagem, ervilha, milho, trigo, centeio, cevada, e a lista vai embora.